Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vivi Ribeiro. Este é o Caminhando nas Nuvens e vocês sejam muito, mas muito bem-vindos a esse canal. Meus amores da série Civilizações Milenares, hoje falaremos sobre ela, uma civilização revolucionária que marcou a história humana com as suas contribuições em escrita, matemática, arquitetura e organização social, formando as bases para muitas culturas futuras. Então, pegue a pipoca, sente-se confortavelmente, vá deixando like para o canal, porque aqui no Caminhando nas Nuvens, eu, Vivi Ribeiro, te coloco a par da história. E hoje saberemos a história da civilização suméria. Os sumérios foram uma das primeiras grandes civilizações da história, estabelecendo-se na Mesopotâmia por volta de 4000 a.C., na região que hoje corresponde ao sul do Iraque e Kuwait. Eles são conhecidos por suas cidades-estados independentes, como Ur e Uruk, e por desenvolverem a escrita cuneiforme, uma das maiores inovações culturais da humanidade. Contribuições e influência dos sumérios. Escrita. Inventaram o sistema de escrita cuneiforme, que permitiu o registro de informações e o desenvolvimento da literatura. Leis. Criaram o primeiro sistema de leis conhecido como o Código de Ur-Nammu, que introduziu multas em dinheiro para infrações menores. Contagem do tempo. Desenvolveram o sistema sexagesimal, que divide o dia em 24 horas, a hora em 60 minutos e o minuto em 60 segundos. Educação. Estabeleceram as primeiras escolas para ensinar a escrita e outras habilidades. Arquitetura. Construíram zigurates, enormes templos que serviram como centros religiosos e administrativos. A influência dos sumérios é evidente em muitos aspectos da vida moderna, desde a organização do tempo até os sistemas legais e educacionais. Sua capacidade de inovação moldou a base de várias civilizações posteriores e continua a impactar a nossa sociedade. Mas você sabe qual a importância da escrita cuneiforme para a história da humanidade? A escrita cuneiforme é um marco crucial na história da humanidade. Ela representa uma das primeiras formas de registrar informações, permitindo que as ideias, conhecimentos e acontecimentos ultrapassassem as barreiras do tempo e da oralidade. Sua importância se destaca em vários aspectos. Preservação do conhecimento. Antes da escrita, os conhecimentos dependiam da transmissão oral, que era vulnerável a falhas e perdas ao longo das gerações. Com a cuneiforme, os sumérios puderam registrar leis, textos religiosos, transações comerciais, poesia e descobertas científicas. Base para outras escritas. A escrita cuneiforme influenciou diretamente o desenvolvimento dos sistemas de escrita, como os hieróglifos egípcios e os alfabetos posteriores. Documentação histórica. Ela nos oferece uma janela única para compreender os costumes, crenças e cotidiano de uma das primeiras civilizações humanas. Avanço cultural.
Facilitou a comunicação em larga escala e abriu caminho para o desenvolvimento de sistemas complexos, como a administração de recursos e comércio. A cuneiforme não apenas mudou a forma como os sumérios interagiam com o mundo, mas também pavimentou o caminho para uma sociedade global organizada e conectada que vemos hoje. Fascinante, não? Como a escrita cuneiforme evoluiu ao longo dos anos? A escrita cuneiforme passou por uma evolução fascinante ao longo dos séculos, adaptando-se às necessidades e influências culturais dos povos que a utilizaram. Aqui está um resumo de como ela se transformou. Origem pictográfica. Inicialmente, os símbolos cuneiformes eram pictográficos, representando objetos ou ideias de forma literal. Por exemplo, um desenho de um peixe representava o próprio peixe. Transição para a fonética. Com o tempo, os símbolos começaram a representar sons, tornando-se uma escrita fonética. Isso permitiu maior flexibilidade na comunicação e na criação de textos mais complexos. Simplificação e padronização. À medida que diferentes povos adotaram a escrita cuneiforme, como os arcádios e os babilônios, os símbolos foram simplificados e padronizados para facilitar o aprendizado e o uso. Expansão para outros idiomas. A escrita cuneiforme foi adaptada para registrar diferentes línguas, como o acádio e o hitita, mostrando assim a sua versatilidade. Declínio. Com o surgimento de sistemas de escrita mais simples, como o alfabeto fenício, a escrita cuneiforme gradualmente caiu em desuso, sendo abandonada por volta do século I d.C. Essa evolução reflete a capacidade humana de inovar e adaptar ferramentas culturais às necessidades de cada época. Quais os exemplos mais antigos de escrita cuneiforme? Os exemplos mais antigos de escrita cuneiforme datam de aproximadamente 3.400 anos antes de Cristo e foram encontrados na antiga cidade de Uruk, localizada no sul da Mesopotâmia, atual Iraque. Esses registros iniciais eram principalmente de natureza administrativa e econômica, como lista de bens, transações comerciais e inventários. Um exemplo notável é a lista de reis sumérios, que documenta governantes e eventos históricos da época. Outro exemplo famoso é a Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas da humanidade, embora tenha sido escrita em um período posterior. Meus amores, a civilização suméria foi pioneira em inovações culturais e tecnológicas, deixando um legado duradouro para a humanidade, através da escrita cuneiforme, dos sistemas de leis e da organização social. Por outro lado, também temos a questão dos deuses sumérios, que muito se fala hoje em dia, os Anunnakis, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Caminhando nas nuvens. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, porque é ele que divulga o canal e faz com que a mensagem atinja o maior número de pessoas. Não esqueça também de acessar as playlists do canal, é cada uma melhor que a outra. Se inscreva aqui no canal, venha fazer parte da família Caminhando nas Nuvens. Compartilhe. Mensagens do bem, história e cultura devem ser compartilhadas. Então eu peço que você compartilhe com todos. Se inscreva aqui no canal. Venha fazer parte da família Caminhando nas Nuvens. Ative as notificações e comente, porque aqui você sempre será bem-vindo. Meus amores, um lindo dia para vocês. Um dia abençoado
produtivo e muito, mas muito feliz. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Um beijo e tchau!